Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Antes de nós começarmos esse vídeo, eu dei uma passadinha aqui para lembrar você que ainda não se inscreveu no meu canal, você que ainda não ativou os sininhos para você receber as notificações dos próximos vídeos, eu te peço, faça isso, que você vai estar me ajudando grandemente no meu canal e você vai estar me ajudando a propagar o Evangelho. Amém? Vamos lá para o vídeo agora? Deus abençoe. Aleluias, glória a Deus. São da igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas grandemente. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia. Aleluia. No livro de Lucas. Glória a Deus. Oh Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Jesus. Livro de Lucas, capítulo 17, Amém. versículo 22 em diante. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém, Jesus. A palavra diz assim: Então disse aos discípulos: Dias virão em que desejarão ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E nos dirão: Aqui está ele, ou ali está ele. Não vades nem cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando ilumina de uma outra extremidade do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e os consumiu a todos. Também o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Amém. Pode se sentar. Amém. Glorificando a Deus. Aleluia. Deus é fiel. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Amada igreja, ouvinte da palavra de Deus, nós estamos aqui diante de uma palavra que Jesus vem trazendo aos seus discípulos. Quando foi lhe feito uma pergunta sobre quando seria que o reino de Deus realmente iria se estabelecer, Jesus, ele disse para os discípulos que muitas pessoas um dia iam querer, que o momento que Jesus estava andando com eles, comendo com eles, falando das maravilhas do reino com eles, muitos nos dias de hoje, porque ele falou há mais de 2000 anos atrás, mas ele disse que muitos, depois daqueles dias que eles estavam vivendo, iriam desejar ter vivido aquilo que os discípulos estavam vivendo naquele momento, e não poderiam. Por quê? Porque Jesus já estava de partida. Jesus, ele falou assim, que era necessário ele ser rejeitado pelos homens, ou pelaquela geração, e ele fosse crucificado. E ele fala assim que antes da volta dele, ele falou assim que ia ainda acontecer que muitas pessoas ainda iriam ser reprovadas. E ele fala assim que como aconteceu no dia de Noé, assim também será o dia que o Filho do Homem virá. Ele está falando da volta dele.
como estavam os dias de Noé. Quando nós pegamos a Bíblia no livro de Gênesis e começamos a ler ali no capítulo 6 em diante, nós vamos falar sobre a vida de Noé. Noé diz que a palavra de Deus nos fala que naqueles dias o povo ou o mundo estava todo corrompido. As pessoas estavam vivendo o pecado na sua maior iniquidade. As pessoas não buscavam mais a Deus. As pessoas não respeitavam os mandamentos de Deus. As pessoas não buscavam o bem, mas só buscavam o mal. E diz que Deus olha para aquela geração toda corrompida e ele se entristece. Ele fala: eu tenho arrependido de criar o homem. Eu me arrependo. Mas quando fala que Jesus se arrepende de ter criado o homem, a palavra ali no original, ela significa tanto arrependimento como entristecimento profundo. Então ele fala assim: eu tenho ficado entristecido com o homem, porque Deus criou primeiramente o homem para ele viver eternamente. Deus coloca ele no jardim, ele e a mulher, e por mais que Deus cria todas as coisas, Deus não é um Deus egoísta. Deus cria tudo, mas em vez de ele dar o nome a todas as suas criações, ele faz o homem como cabeça, o homem que pensa, o homem semelhante à imagem dele. E ele fala: este homem dominará sobre tudo. E ele começa a falar para o homem: eu criei aquilo, o que é aquilo ali? Qual o nome que você dá? Às vezes estavam passando o leão, que na época não era ele com o nome leão, mas ele falou: aquilo ali será chamado de leão. E Deus falou assim: seja. E talvez tenha passado um camelo naquele momento, que ainda não tinha sido dado o nome de camelo, e Deus fala: este animal eu criei, como você o chamará? Ele se chamará camelo. E Deus fala: amém, vai ser assim, porque eu tenho colocado tudo ao teu domínio. Você vai dominar sobre tudo, só não vai dominar sobre mim. E o homem peca. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher, por mais que Eva pegou o fruto proibido que Deus tinha lhe falado para não comer, e comeu e deu a seu marido, Deus não tratou nenhum dos dois como inocente, porque todos tiveram a sua responsabilidade. Então eles comem do fruto proibido e eles foram persuadidos a comer aquele fruto pela serpente, que é o original Satanás, o nosso adversário. Mas Deus, por que Deus imputa sobre eles aquele pecado? Porque o Satanás, ele não tem o poder de pegar na tua mão, de fazer você praticar algo contra Deus. Ele só te persuadiu. Ele chega em você e já olha para você, porque Satanás não nos conhece por dentro, mas ele conhece os nossos olhares, ele vê os nossos olhares, ele vê as nossas cobiças. Por isso que a palavra de Deus fala que quando nós somos atraídos pelas nossas próprias cobiças, pelas nossas próprias concupiscências. Por isso que o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e não praticará as concupiscências da carne, o pecado. E eles pecam, e eles fogem da presença de Deus, porque o pecado abriu os olhos do homem para aquilo que Deus não queria: o mal. O mal. Eles já conheciam o bem, e os olhos deles foram abertos para o mal, para a iniquidade. Por isso que Deus falou: agora nós não podemos deixar que o homem continue dentro do jardim e também coma do fruto da árvore da vida e viva para sempre. Por quê? Porque o homem agora era conhecedor também do mal, porque Deus não criou o mal. O mal surgiu através de Satanás, e o homem
começam a ter esse conhecimento do que é mal. Por isso que Deus fala: vamos tirar o homem agora do jardim, porque hoje ele conhece o bem e o mal, porque ele pecou. E Deus expulsa o homem do jardim. Por quê? Porque cada ato que nós praticamos há uma consequência a ser nos imputado. Não porque Deus é mau, é porque nós mesmos é que escolhemos. E o homem sai do jardim e diz que o mundo começa a andar só de mal a pior. Os primeiros filhos de Adão e Eva diz que eram Caim e Abel. Abel disse que nele ele conhecia o bem e o mal, conhecia. Só que ele tentava praticar o quê? O bem, porque ele temia Deus. Mas Caim não temia Deus. E Caim vai e mata o seu irmão por causa de inveja, por causa de arrogância e por causa de desobediência a Deus. Porque quando eles vão fazer o sacrifício para Deus, tanto Abel quanto Caim, diz que Abel, o sacrifício que ele faz a Deus, Deus adora, Deus gosta, Deus o recebe com alegria. Por quê? Não foi pelo ato da oferta que ele fez, mas é por causa que o coração de Abel era voltado para agradar a Deus. Ele amava a Deus, ele se sentia bem em fazer aquela oferta para Deus. Mas Caim não. Caim fazia com amargura no coração. Caim também fez uma oferta a Deus, mas seu coração, a intenção dele não era agradar a Deus. A intenção dele não era porque ele temia a Deus e amava a Deus. Ele estava competindo com o teu irmão. Ele odiava o teu irmão, a ponto de Deus chegar até ele e alertá-lo. Porque quando Deus chega e fala conosco, ele está nos alertando para coisas piores, por causa dos nossos pecados. Ele olha para Caim e fala: Caim, por que você está triste? Por que você está com semblante caído? Vamos trazer para os nossos tempos de cá. Por que você está emburrado? Por que você está bicudo? Ele olha e fala: próprio Deus falou para ele: não precisa você ficar assim. Se você não fazer corretamente, quando ele fala corretamente, ele está falando, não é aquilo que você me ofertou que vai determinar se eu vou receber, mas é o que o teu coração está disposto a fazer, se é por amor a mim, porque Abel fez por amor a mim, e eu quero que você também faça por amor a mim. Faça igual ele fez, que é o correto, que eu receberei de você esta oferta. É a primeira parêntese que nós abrimos aqui. Deus não proibiu que nós temos que dizimar e ofertar, mas quando Jesus fala, quando a mulher entra no templo e ela está depositando algumas moedas lá na oferta, no templo, ele olha e fala: aquela mulher, ela foi a que mais ofertou. E os discípulos olham para Jesus e falam: Jesus, mas ela deu apenas umas moedas. Ele fala: mas ela deu tudo o que tinha. Mas quando Jesus fala de tudo o que tinha, ele não está falando simplesmente da moeda, ele está falando: ela deu o teu coração para mim. Aleluias! É, Deus, aleluia. E Deus olha para Caim e fala: se você não me ouvir nesta alerta, eu quero dizer para você que eu já tenho visto que o pecado já está invadindo o teu coração e está quase se transformando em iniquidade. O que é iniquidade? É a pessoa que tem conhecimento de Deus, a pessoa que sabe os estatutos de Deus, as pessoas que sabem que existe Deus, que já viu as coisas que Deus faz, mas ele não quer Deus, ele rejeita Deus. E Deus rejeitar ele é a pior idiotice do ser humano, porque não é
quando nós rejeitamos a Deus, nós achamos que Deus, tadinho, Ele está tristinho, Ele está desamparado, Ele está todo tristonho, mas Ele esquece que quando nós rejeitamos o Criador, não é o mal que está fazendo a Deus, está fazendo a nós, porque Deus não precisa de nós. Quem precisa de Deus somos nós. Mas o apóstolo Paulo já tinha deixado bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo em diante, que ele falava assim, que muitos seriam amantes de si mesmos, muitos seriam soberbos, muitos queriam fazer só aquilo que lhe apraz, e disse que eles iriam até mudar a verdade bíblica de Deus para uma mentira que aparentemente parece verdade, e fala que o homem, nesse nível, os homens, a geração que rejeita a Deus, disse que eles mudaram agora do Deus incorruptível para a imagem do homem corruptível, e também iriam fazer imagens de quadrúpedes, de animais que se rastejam e de todo tipo de animais, deixando a glória do Deus incorruptível para objetos criados ou adorações a homens corruptos, porque o homem, ele é corrupto. O homem sem Deus, ele se corrompe. Mas o que acontece? Caim não ouve o alerta de Deus, e ele vai e mata Abel, primeiro homicídio na terra. E Deus vai até Caim e pergunta: onde está seu irmão Abel? Ele diz respeitosamente, falando com o nosso Criador, ele olha para Deus e ele quis dizer o seguinte: eu sou o babá de Abel, eu não sou o babá dele, eu não tenho que saber onde ele está. Aí Deus fala: o que tu fizeste? Pois você pode estar escondendo o que você fez de mim, mas eu vejo tudo, e essa terra, esse solo está clamando, porque o sangue do teu irmão que foi derramado por você está gritando justiça. De Deus ninguém foge. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Não há lugar nenhum que nós possamos ir, que nós vamos fugir da face de Deus. O homem pecador, o homem caído, ele sempre tentou fazer isso. Não é Deus que foge do homem quando o homem peca, não é Deus que se distancia do homem quando o homem peca, mas é o homem na sua plena iniquidade, ele foge de Deus, ele abandona Deus. Por isso que Deus fala que a única coisa que nos faz separação entre nós e Ele é o pecado. Mas Deus continua no mesmo lugar. O homem fugiu por causa do pecado, Deus desceu no jardim novamente, na mesma hora, no mesmo momento, e gritou: aonde tu está, Adão? Mas Adão tinha fugido. É igual essa geração de hoje, é igual essa geração que vem, não é de hoje, as coisas não é só hoje que está acontecendo. Aqui nós estamos lendo no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 26, Jesus usa a volta dele, ou aquele dia, que é o dia que ele vai voltar. Ele fala que as pessoas da geração que vai estar presente quando ele estiver voltando, fala que será como no dia de Noé. Então ele está falando que não há nada novo debaixo desse céu, que tudo se repete. Nós não podemos ficar admirados do que está acontecendo nos nossos dias de hoje, porque isso não é novo, isso já aconteceu, isso está acontecendo, e se Jesus não voltar nessa geração, vai acontecer na geração próxima. Por isso que o sábio Salomão diz
não há nada de novo debaixo desse céu. Tudo é um ciclo. O que aconteceu antes está acontecendo hoje e pode acontecer amanhã. Mas a depravação estava total, a ponto de Deus se entristecer. E eu quero te explicar um pouquinho o que estava acontecendo naquela geração de Noé. Prostituição, mentiras, matanças, a iniquidade estava crescendo. Aquela geração, ela estava aspirando uma geração depravada, que é pior do que a iniquidade, a depravação total. As pessoas estavam afundadas no pecado e eles não ouviam Deus, porque o pecado tinha feito como faz separação. Mas Deus olha lá e vê um homem que ainda ouvia, o homem que ainda falava: vocês podem ir para lá, mas eu vou fazer o que Deus mandou, eu vou vir para cá. Vocês podem se prostituir, mas a palavra de Deus fala: não se prostitui, então não vou me prostituir. Vocês podem roubar, vocês podem matar, vocês podem perseguir, vocês podem até blasfemar contra Deus, mas eu não irei fazer, porque a palavra de Deus é aquela que vai permanecer. E Deus olha para o céu e fala: este homem me ama, ele é justo, eu não vou destruir ele como vou destruir toda a terra. E ele vai até Noé e fala: Noé, eu vou te dar um escape, faça uma arca, eu vou te dar as medidas, eu vou te dar a largura, eu vou te dar a altura, eu vou te dar tudo, e você fará essa arca, e essa arca vai te livrar da destruição dessa geração corrompida, porque a palavra de Deus fala que Noé era justo diante de Deus. E as pessoas começaram a zombar de Noé. Noé começou a criar a arca, 120 anos aproximadamente, o Noé criando, fabricando aquela arca, que tinha dado todo, Deus tinha arquitetado toda aquela esplêndida obra para ele, e ele estava fazendo tudo passo a passo que Deus tinha dado para ele, e o povo zombando: você é louco, Noé, para com isso. Às vezes alguns chegaram na porta: ei, toma uma. Outros chegaram e falaram: tem 2 mulheres aqui, vamos nos prostituir, larga dessa mulher, acaba com tudo, vamos viver, vamos viver. E Noé falando: não, porque está chegando o dilúvio. E eles zombaram, eles riam, eles cuspiam, eles apedrejavam daquela arca, eles zombavam da família de Noé, eles zombavam de Noé e falavam: você é louco, isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque naquela época, naquele momento, era improvável ter uma inundação com o tamanho que ele tinha falado, porque ainda não tinha nem chovido na terra ainda. Apenas tinha uma orvalho que descia, só orvalho quando nós acordamos de manhã, que ele está cobrindo toda a plantação. É só aquilo ali que tinha. Então, de onde que viria tanta água assim? Mas Deus tinha falado para Noé: eu abrirei as comportas de todos os lugares. E 120 anos zombando de Noé, 120 anos zoando com a cara de Noé, 120 anos blasfemando contra Deus, 120 anos orando para Deus, falando: nós somos os nossos deuses, nós não precisamos de você. Mas o dia chegou. Deus falou: Noé, entra para a arca, você, a tua esposa, os 3 filhos seus, Sem, Cã e Jafé, e as suas noras, que agora eu vou abrir todas as comportas, vai entrar água por alto, vai entrar água por baixo, por lado, por tudo. E disse que Deus, nas instruções que dá para Noé, fala: põe uma trinca pelo lado de fora.
Muitos pregaram, né? Que Deus trancou a arca para lá de fora, mas não foi. Né? Ai, Jesus. Muitos falam que Deus trancou a arca para lá de fora, mas não foi. Deus, do lado de fora, naquela porta, eu que já morei em roça, e eu que já tive criação de galinha, uma vez eu fiz viver, e eu queria trancar as galinhas, só que eu não conseguia, porque toda vez que eu ia chegar, escorria. Então eu tive uma ideia. Na porta do viveiro, eu coloquei uma tramela de madeira, que tinha do outro lado uma madeira aberta para o lado de cima, e ela ficava mais ou menos dessa altura, e eu deixei a portinha quase fechada, um pouco aberta, e só segurada por um toquinho em cima. E eu falei, quando eles entrarem, e vou começar, eles entrarem ali em muitos, porque ela tinha que ter um peso grande para ela desarmar. Ela iria cair sozinha e trancar. E quando eles entraram, ela trancava. É a mesma coisa que Deus fez. Deus simplesmente deu uma estratégia para que quando Noé entrasse e fechasse, aquela tramela ia descer e iria trancar para o lado de fora. E ele não poderia abrir. Tanto que nós vemos que quando Deus lembrou do que fez com Noé, da promessa, Noé não saiu pelas portas. Eles primeiro pularam pelas extremidades, foram lá e abriram e soltaram os animais. Por que Deus fez isso? Porque Deus já tinha determinado que aquela geração toda seria morta. E se tivesse uma oportunidade de Noé abrir essa arca enquanto eles estavam gritando, ele abriria. Porque por mais que o povo anda, por mais que o povo não quer Deus, por mais que as pessoas zombam de pessoas que buscam Deus de verdade, mas o coração do homem realmente tem Deus, ele não aguenta ver o sofrimento daquelas pessoas, porque a misericórdia de Deus está sobre a vida dele também. Então Deus pensou em tudo. Ele sabia que Noé não iria aguentar aquele clamor daquele povo. E eu também acredito que até o próprio Deus se virou o rosto naquele momento, porque ele não estava feliz em fazer aquilo. Muitas vezes nós fazemos aquilo que queremos, mas é necessário. Então estavam todos corrompidos. E ele também aqui dá um exemplo, que esse mesmo exemplo da volta do Filho do Homem será como nos dias de Ló. Ló morava na cidade de Sodoma e Gomorra. Ali fala que a geração estava corrompida ao extremo. Diz que homem se deitava com homem, mulher se deitava com mulher. Diz que homens pegavam as filhas estavam em um verdadeiro incesto, estavam numa verdadeira depravação, a ponto de Deus, o próprio Jesus, no modo teofânico, no corpo temporal, ele desce nessa terra junto com dois anjos e ele fala: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu não posso fazer isso sem contentar com meu amigo Abraão, porque o sobrinho dele está lá. Ele vai até Abraão e fala: Abraão, eu vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque a depravação, o pecado já chegou às minhas narinas e fede. Quando Deus fala isso, eu fui entender o que ele quis dizer. Sabe o que Deus quis dizer com isso? Não há quem se salve. Mas ele está falando do povo que era daquela cidade. Ló não era de lá. Ló era peregrino, só estava passando por lá. Tanto que ele ficava à porta da cidade todo dia, clamando. E Abraão começa a fazer apelo.
Mas lá não tem pessoas arrependidas. Se tiver 50, aqueles 50, não, desculpa. Deus falou para Abraão, mas se lá tiver 20, pelos 20 justos eu não destruo. E se lá tiver 10, pelos 10 justos eu não vou destruir. Senhor, me perdoa, deixa eu fazer mais uma vez, não fique bravo comigo. E se lá tiver 5, por amor aos 5 justos, eu não destruo ela. Mas não tinha, estava todo mundo corrompido. Ninguém buscava Deus, o pecado estava lastrado, a depravação total estava no meio. E hoje está diferente isso? Não está. As pessoas que realmente amam a Deus, buscam os princípios de Deus, estão com Deus, eles estão clamando, eles estão sofrendo, eles estão falando, ei, as igrejas estão abertas. É lógico, não vamos ser tão pessoas, meninos ou ingênuos de acreditar que todo lugar é de Deus. Não é. Mas tem os lugares que são de Deus, só tem lugares que pregam a verdade de Deus. E não é só aqui, tem vários lugares. Há várias igrejas que falam de Deus, mas eu te garanto que é a pequena minoria do que a massa. Por que eu estou falando isso? Se ele está falando que os dias de Noé e os dias de Ló serão como os dias de hoje, o que ele está mostrando aqui para nós? Ele está mostrando para nós que por mais que alguns lugares parecem ser de Deus, mas não são, porque eles não estão pregando o evangelho do arrependimento, o evangelho de mudança, de nascer de novo, não. Estão fazendo igual ali quando Ló estava. Ló falando para aquele povo, quando chega aqueles anjos lá e entra na casa dele, e aí o povo vai tudo ali falando, ei, entrou uns homens aí, lindos aí na tua casa, manda eles para fora que nós queremos ter relações sexuais com eles. E logo começa a pregar para eles, não façam tal coisa. Por favor, não faça isso, isso é errado. E outra coisa, eles são meus hóspedes. E eles não mandam eles para fora que nós queremos ter relação com eles. Olha para você ver o tanto que estava a depravação, a ponto de Ló oferecer as suas filhas virgens, e eles preferirem os anjos. Manda esses homens para cá. E é o que nós fazemos hoje. Nós pregamos, nós falamos, nós clamamos, nós falamos, ei, está chegando o tempo. Não se prepare, você já tem que preparar, é hoje. Arrependa dos seus pecados. Aleluia. Entregue sua vida a Jesus. Nasça de novo através da água e do Espírito. E tenha uma vida abundante que vai te levar para a vida eterna. Mas o que as pessoas fazem? Infelizmente, eu fico triste por isso. Porque se fosse só do ímpio, a gente até poderia relevar. Mas muitas vezes são de lugares que se diz igreja e ficam rindo dessa palavra, ficam rindo da palavra da salvação. Ei, não precisa pregar mais contra isso. Não existe mais pecado, não existe isso aí. Ei, Jesus morreu na cruz para que nós possamos viver uma vida do jeito que nós queremos. Ele já levou o pecado, nós podemos pecar em paz, porque todos estamos salvos. Maldito é o
depravação total. E eles falam: manda esses homens aí que nós queremos possuí-los, nós queremos ter relações com eles. E diz que quando eles começam a forçar a porta para entrar e pegar aqueles homens, diz que os anjos levantam a mão e ficam todos cegos, menos logo a tua esposa e as tuas filhas, porque até os enteados que estavam namorando com as filhas dele também ficou, porque eles zombaram, eles não acreditaram, eles riram quando Ló falou: ei, vamos conosco, eles não são homens normais, são anjos que vieram destruir essa cidade. Eles é o que acontece hoje quando nós começamos a pregar o evangelho do arrependimento, quando nós começamos a falar a verdade que Jesus Cristo veio para nos livrar do que há por vir, nos livrar do fogo do inferno. Quando nós falamos que nós temos que aceitar Jesus e tirar esse peso da nossa vida de condenação eterna e passar para a vida eterna, mas muitos você está louco, muitos não acreditam em Jesus. Isso é o nome que não existe, isso é o nome pagão. Aí quer achar teologia daqui, aí quer achar teologia dali, aí olha para não acredita na palavra de Deus. Você fala: então de onde provém a tua fé? Não, eu acredito no Antigo Testamento, mas eu não acredito no Novo. Ah, não, eu acredito no Novo, mas eu acredito no Antigo. A Bíblia nos fala no livro de Timóteo que todas as Escrituras é divinamente inspirada por Deus. Então, eles zombaram. Mas quem ri por último, ri melhor. Um dia as pessoas que têm zombado dessa palavra verdadeira, um dia essas pessoas que deram costas para essa palavra verdadeira, porque o que condena não é o que eu sou, o que condena é a palavra que sai da minha boca, da boca dos verdadeiros, falando: arrependei-vos, porque Jesus está voltando. Creia no Evangelho. Mas Deus não é um? Sim, mas que tipo de Deus que você serve? Se Ele é um, então ande em unidade com Ele. Ele é santo, Ele é verdade, Ele é justiça, e nele não há iniquidade nem pecado. E Jesus disse, através da palavra, que os tais que dizem que amam a Deus e andam com Ele, têm que ser também santos. Até a palavra da santificação hoje, muitos não querem mais pregar. E o pior é que muitos zombam também quando você fala: ei, você tem que ser santo, santidade separada. Eles zombam. Que mundo que você vive, que século que você vive, isso aí não existe mais. Quando você olha para uma jovem e prega a palavra para ela e fala: ei, se você continuar dormindo com o teu namorado, isso é fornicação, e os fornicários não herdarão o reino de Deus. Você é muito quadrado. Ei, moça, quando você prega: olha aqui, casa virgem, que isso é agradável a Deus, que você não vai ficar fazendo laço do teu corpo com outras pessoas, e depois vai ter tanto problema, mas tanto problema para você, que quando você um dia casar com a pessoa que te ama, às vezes pode trazer transtornos violentos. Mas, para que isso? Para que isso? E o pior é que muitos que dizem ser dos nossos, falei, não dê ouvido para quem ele está falando, não. Não dê ouvido, não. Não dê ouvido, não. Isso não existe mais. Não dê ouvido, não. Vamos ficar aqui, eu estou ali ungindo aqui, eu vou te ungir, Deus vai te abençoar. Eu tenho uma aguinha bíblica aqui, eu vou te dar e Deus vai te abençoar. Aqui você quer, eu tenho uma canetinha aqui, R$1.000. Eu vou abençoar, você leva. E aonde você escrever, Deus te abençoa. Irmãos, nós temos que parar de viver nas fábulas e voltar ao Evangelho do arrependimento, o Evangelho da justiça, o Evangelho do amor, da santidade, porque não há amor sem verdade. Quem fala que ama
Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluias, aleluias. Passou até que aqueles anjos tiram a família de Ló com ele da cidade de Sodoma e Gomorra, e ele dá uma ordem: não olhem para trás, não olhem para trás, vão. E começa a levar eles para as campinas, subir aos montes, e de repente a desobediência da mulher de Ló, quando ela olha para trás, refugando naquilo que tinha sido ordenado, porque Deus não está nem aí. Se a pessoa que está dando errada, ela não obedece, é teu filho, é teu pai, é tua mãe, é o que for. Para Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas também não faz acepção de pessoas para punir. Ela olha para trás e se torna numa grande estátua de sal. Desobediência. E é o que está acontecendo. Jesus, eu estou terminando. Jesus me traz para falar essa palavra essa noite e começa a falar aqui na minha boca. Aí dá tempo. Não olhe para trás. Deixe todos os embaraços do pecado que está próximo de você. Fuja, prossiga ao alvo. Não faça como a mulher de Ló, olhar para trás. Não faça como aqueles homens que zombaram aquela geração de Noé, que não quiseram nem tentar. A porta está aberta. O caminho é estreito, mas há uma porta aberta. Antes de Jesus não tinha nenhuma porta aberta. Antes de Jesus não tinha um caminho estreito, só tinha um caminho largo. Porque Jesus fala: há dois caminhos, o largo e o estreito. E Jesus fala claramente: busque o estreito, que ele é difícil, mas leva a salvação. Porque o largo, vocês já estavam nele, caminhando para o inferno. O dia que a pessoa se entender que o Evangelho genuíno é o escape da condenação que já está sobre a terra, que já está sobre as criaturas de Deus que não aceitaram Ele, porque quem não aceitou Jesus, quem não arrependeu dos seus pecados, ele não é filho de Deus, ele é apenas uma criação de Deus. Deus criou tudo, mas a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no livro de Romanos, que todos aqueles que aceitaram Jesus e o tiveram na fé, eles são chamados filhos de Deus por adoção, porque receberão o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado, porque quem tem essa função é o Espírito Santo, não só de nos arrebatar naquele dia, mas de nos permanecer na justiça de Deus. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo que está por vir. Ele nos aponta Jesus. E sem o Espírito Santo, as pessoas não serão arrebatadas. Agora eu pergunto para encerrar esta noite: louco, o que você terá para oferecer a Deus se esta noite Ele pedir a tua mão? Você vai comprar a tua salvação por quê? Eu sou bom. Você não é bom. Eu não sou bom. Ninguém mais somos bons. Jesus disse: bom é Deus. Porque se nós somos bons, então em vão Jesus descer essa terra. Se nós somos salvos pela nossa bondade ou pela nossa caridade, eu quero dizer para você que a tua caridade não vai te levar para o céu. Jesus falou: pratique isso, mas pratique também a justiça. Pratique a reunião. Pratique o amor a Ele, o temor a Ele. Mas tem gente que acha que ficar fazendo as coisas, eu vou dar isso, eu vou fazer isso, você tem que fazer, mas
e daríamos aos pobres. O que Jesus disse? O pobre, vocês sempre terão, mas eu, logo eu estarei. Estão honrando mais homens do que Deus. E aqui eu quero deixar bem claro para não querer deturpar o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que nós temos que praticar a maldade. Eu não estou dizendo que nós não temos que ajudar o próximo. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer as coisas para ajudar alguém. Eu estou dizendo que isso não pode ser maior do que a verdade, do que a justiça, do que o temor a Deus. Jesus fala esta noite: faça isso, mas não deixe de fazer as outras coisas. Não adianta, a pessoa faz tudo, mas não oferta a Deus, não devolve o que é dele. Isso aí é do Novo Testamento. Então você não pode. Isso quer dizer, isso é do Antigo Testamento, né? Primeira coisa que eles falam: mas isso aí é do Antigo Testamento. Então, se você não acredita nessas palavras que Jesus deu, eu estou trazendo o Antigo Testamento. Porque se eu for trazer o Novo, eu já quero essa fala em Atos dos Apóstolos. Quando disse que a igreja crescia tanto que todos repartiram tudo. Não era só a 10ª parte, era tudo. Mas se não acredita, em Malaquias 3:10 ou em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, então deixa eu falar uma coisa. Vamos tirar também as bênçãos do Antigo Testamento, porque a maioria das coisas que são pregadas para Deus abençoar, eles pregam Davi, eles pregam todo o Antigo Testamento, aí eles vêm no Novo Testamento, pregam Bartimeu, eles pregam o cego, eles pregam tudo. Eles pregam só aquilo que satisfaz o ego deles, mas eles não querem falar que antes da cura veio o arrependimento. Antes de Jesus chegar e falar: estou te curando, ele falou assim: olha, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus, quando ele tira aquela mulher que estava sendo apedrejada, porque ela tinha sido pegada no ato com alguém com adultério, ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Diz que dos mais velhos até os mais novos começaram a jogar as pedras fora e foram saindo de um por um, e ela chega e fala, ele olha para ela e ele fala: aonde estão os seus acusadores? Ela olha para o lado e fala: ninguém. Mas ela estava diante de quem poderia condenar. E ele fala: por isso que Jesus fala: se ele não te condenou, ele está querendo, eles não têm poder, eu tenho, mas também não vou te condenar, porque eu não vim condenar ninguém, porque vocês já estão condenados. Eu vim para salvar o que já está, o que está perdido. E ela levanta e Jesus fala: viva feliz! Vai de novo prostituir! Oh, eu vou morrer no pecado para você! Viva do jeito que você quer! Se você dormir, não dorme com 3! Não, ele virou para ele e falou assim: vai, não peques mais. As pessoas gostam de pregar aqui, que Jesus falou para ela: eu não te condeno, mas o vai e não peques mais, eles não querem. Mas Jesus está voltando. E aí nós veremos quem é, quem não é, quem diz a verdade e quem não diz a verdade. Aí a palavra de Deus fala que na volta de Jesus, aí veremos novamente realmente quem era justo e quem era injusto. Aleluia. Amém? Que Deus abençoe essa palavra para nós. Que essa palavra nos edifique. Que essa palavra nos leve a sempre estar pregando a verdade. Porque para mim a maior prova de amor que nós podemos ter pelo ser humano e para nós é a verdade. É melhor uma verdade que te dói na hora do que uma mentira que se arrasta e depois se torna uma coisa terrível. Verdade. Amém. Porque Jesus nunca omitiu a verdade. Jesus nunca omitiu
que o mundo já estava perdido. E outra coisa, não estava, ele continua. Jesus está tirando desse mundo perdido pessoas para ser salvas. Mas esse mundo já está condenado, está. E o apóstolo Paulo falou: não andeis na concupiscência da carne, mas ande no Espírito. Ele fala isso, sabe por quê? Porque o pecado Jesus condenou na nossa carne. Por isso que em Apocalipse diz que essa carne, este corpo, será transformado e se encontrará com Jesus nos céus e será levado para a glória. Amém? Amém. Não é tempo de desistir, não é tempo de desanimar. Se o povo critica por causa da verdade do Evangelho, se o povo te critica, brinca, zomba, deixa eu falar algo para vocês: isso aqui não é deboche, porque a palavra de Deus fala que os mártires clamam por justiça. A sua justiça e a minha, e de todos aqueles que pregam esse Evangelho verdadeiro, chegará. E eu tenho uma notícia para dar. A palavra de Deus fala que eles não vão ficar tristes, eles vão se alegrar. Ai, mas que maldade, vão se alegrar? Sim. As pessoas vão ver o quanto que a iniquidade é horrível. Um verdadeiro cristão, quando ele se depara com o pecado, ele se entristece, porque a vontade dele era ser como Jesus, perfeito. Mas ele não busca o pecado. O pecado tem que ser um acidente de percurso para ele. Mas mesmo assim, quando ele erra, ele pede perdão para Deus e abandona aquilo. Agora, Jesus falou que a graça nos mantém de pé. Busque ao Jesus no trono da graça. Busque Ele em tempo oportuno. Qual o tempo oportuno? Aí ele fala: a hora que vier a tentação. Busca Ele, que Ele vai te dar o escape de todas. Amém? Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, a paz do Senhor, vamos para nossa casa. Amém. Vamos colocar de pé? Amém. Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Sim, meu Pai. Meu Senhor, não deixe nos desfalecer. Meu Pai, não deixa que no Senhor nós olhamos para as ocasiões, que nós olhamos, Senhor, para o cenário, meu Pai, que está acontecendo neste mundo, porque isso não é novo, isso já aconteceu. Isso está acontecendo. Se o Senhor não voltar, meu Pai, daqui a alguns anos, ou uma geração, isso não irá acontecer de novo. Mas, meu Pai, nós já estamos bem próximos. Sim, verdade, Pai. Nós estamos bem próximos da tua volta. E o Senhor deixou a palavra para nós. O Senhor falou assim: pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos carinho. Por que o Senhor falou de iniquidade? Iniquidade é as pessoas que conhecem a verdade, mas preferem a mentira. A condenação é essa: que a luz é o mundo, mas o mundo preferiu mais as trevas. Mas, meu Pai, eu sei que o Senhor Deus do Senhor, que o Senhor tem guardado, o Senhor tem levantado, o Senhor, meu Pai, tem salvado, meu Pai, tantas pessoas, porque a tua igreja, meu Pai, é uma placa, a tua igreja será todos os salvos. Sozinho nós somos igreja, sozinho nós somos um templo, morado no Espírito, mas em conjunto com todos nós nos transformamos e o Senhor nos declara igreja. Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, nos leve em paz. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão com o coração do Espírito Santo esteja sempre conosco, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz: Amém. Amém. Está encerrado com Jesus. Cumprimentos aos outros com a paz do Senhor. Amém.